Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência e eu tenho a agradável companhia da minha esposa. Criador abençoe a todos. Aqui nós temos o Telegram. É um ícone para você ficar mais próximo de nós. À direita nós temos o ícone do WhatsApp. Aqui, participando de ambos os grupos, ou um deles, a sua escolha, você pode nos chamar no PV ou falar diretamente conosco. É importante você participar caso você tenha alguma pergunta, queira passar alguma informação também. Deixe seu comentário, o vídeo de hoje é muito importante, nós temos outros vídeos que trazem fatos interessantes também, não deixe de ver os outros, compartilhe, deixe o seu gostei para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e então ele vai fazer propaganda para outras pessoas também. O assunto de hoje é sobre a vinda do Cordeiro, ou de Jesus, como você queira chamar, sobre a grande tribulação, sobre o escurecimento do sol e da lua. Então é de grande importância você pegar a sua Bíblia, anotar as suas perguntas também, para depois você tirar as suas dúvidas na própria Escritura. O assunto é fantástico, o assunto é polêmico. E o que nós vamos mostrar para você, você não encontra no sistema religioso. Antes de tudo, eu quero que você faça a leitura conosco de Mateus 16, de 26 a 28. Mariane, lê pra gente. Pois em que é beneficiado o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em resgate da sua alma? Porque o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as obras dele. Salmo 62, verso 12. Em verdade vos digo que há alguns, daqueles a que tendo estado, que de modo nenhum provarão a morte, até que tenham vislumbrado o Filho do Homem vindo no reinar dele. Então, nós temos um relato escrito, herança da literatura bíblica, e nós usamos elas, as pessoas usam elas para falar sobre a vinda do Cordeiro, a vinda de Jesus. E Jesus fala mais amplamente, um detalhe aqui no final do verso, que ele diz que alguns estariam vivos ali e teriam a oportunidade de ver o Filho do Homem vindo no reinar dele. Embora nós sabemos que João já dizia, é chegado o reino do céu, e é chegado o reino, porém, o reinar, ele vindo como rei, é descrito aqui que alguns ali iriam ver. O que nós encontramos em Mateus 24? Nós vamos usar a Bíblia aqui para fazer a leitura. Você pode usar a linguagem que você quiser. Eu estou usando aqui uma Bíblia literal do texto tradicional anotada. Então nós temos o seguinte relato descrito aqui. O Messias, havendo saído, retirava-se para longe do templo, e aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Mas o Messias disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que de modo nenhum seja deixada aqui pedra sobre pedra, a qual de algum modo não será derrubada. Então, e estando ele assentado sobre o Monte das Oliveiras, chegaram-se ele seus discípulos à parte, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só que interessante. Os discípulos chamam a atenção dele. Você vai encontrar isso em mais evangelhos. Depois nós vamos mostrar as passagens aqui para vocês. O mesmo assunto. Um resume um pouco, o outro fala de uma forma diferente, mas enfim, está aqui relatado, escrito. E os discípulos, então, quando eles se assentam sobre o Monte das Oliveiras, os discípulos vêm questionar. A curiosidade, se você fosse discípulo dele também, você perguntaria. Imagine a caminhada de lá até no monte, a inquietação deles. Vamos perguntar para o mestre, vamos perguntar para o mestre. E o que o mestre lhes disse, Mariane, respondendo? Respondendo: Acautelai-vos para que não alguém vos engane, faça extraviar. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão, farão extraviar a muitos. E começareis a ouvir de guerras e rumores de guerras. Olhai, não clameis de medo, porque é necessário isso tudo acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Preste atenção nos relatos aqui, preste atenção nos relatos, e você vai perceber o que ele está descrevendo.
Guerras, rumores de guerras, são o princípio das dores. Verso 9. Então vos entregarão à aflição e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos serão escandalizados, se entregarão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão, farão extraviar a muitos. E por se multiplicar o desprezo às leis, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar pacientemente até o fim, o mesmo será livrado. E este evangelho do reinar será pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Opa, ele está fazendo um desfecho aqui. Vocês vão ser perseguidos. Eu estou dizendo o que está escrito aqui, não estou dizendo para você que está nos ouvindo. Mesmo porque eu não poderia fazê-lo, o texto está se referindo ao diálogo do Cordeiro com os discípulos. O diálogo aqui não é do Cordeiro para com você nem para comigo. É um diálogo histórico, narrado de forma escrita, mencionando qual foi a atitude do Cordeiro quando inquietos perguntaram para ele a respeito da vinda dele. Verso 13. 15, perdão. Quando, pois, vides a abominação da desolação. Essa abominação da desolação, aqui o texto está em parênteses, porque está lá em Daniel, tá? Mas provavelmente o texto, o redator não fala, né? Havido sido falado do profeta Daniel, isso aí não tem no texto, tá? Então, Tendo se postado no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. então há uma abominação aqui mencionada. E quem Certo? estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa nenhuma proveniente dentro da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para tomar suas vestes. Mas ai daquelas tendo filhos e seus ventres, e daquelas que estarão amamentando aqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ouvimos muito isso, rumores desses comentários aqui, para que a nossa fuga hoje não ocorreria no sábado. Mas engraçado que o texto aqui relatado está sendo um diálogo do Cordeiro para com os discípulos. Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem de modo nenhum haja. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne teria sido salva. A grande tribulação descrita, e ele está dizendo, estamos acreditando que o texto está correto aqui, né? Ele está dizendo que não haja outra, não haveria outra. Mas para benefício dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, darão grandes sinais e prodígios, tanto que, se possível for, enganarem, fazerem extraviar até mesmo os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito isso. Se, pois, vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está nos aposentos interiores, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai proveniente de junto do oriente e resplandece até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde esteja o cadáver, aí serão ajuntadas as águias. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, Imediatamente depois dessa tribulação aqui, o que haveria, Mariane? o sol será escurecido, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão para longe do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão nos peitos em pesar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Que narrativa fantástica. Nós temos aqui terremotos, guerra, rumores de guerra, o Cordeiro dizendo para os discípulos dele, vocês serão entregues por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, e haverá uma tribulação na qual nunca houve e não haverá. E ele ainda diz que após isso ocorreria, verso 29, imediatamente, depois da tribulação daqueles dias, o sol será escurecido, a lua e as estrelas. Certo? E aqui ele diz, então aparecerá no céu o sinal. Verso 31, Mariane. Ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, e eles ajuntarão os escolhidos dele para fora dos quatro ventos, desde umas extremidades dos céus até outras extremidades deles. Parecido até com um verso lá do Apocalipse, né, Mariane? Sim.
E aprender a parábola proveniente de junto da figueira, quando já os ramos dela se tornarem tenros e ela brote as folhas, vós sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando vides todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo nenhum passem. Alguma vez você fez a leitura completa? Tem mais para baixo. Nós vamos parar por aqui, mas você pode fazer a leitura completa. Em algum momento da sua vida você percebeu que aqui está escrito e nos outros evangelhos também, verso 34, em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração até que todas as coisas aconteçam. Se você quiser fazer uma pesquisa bíblica, você pode, sobre a duração de uma geração bíblica. Você vai encontrar 40, 70 anos, 90, cento e poucos anos, as gerações bíblicas. Mas não houve um homem que vivesse mais do que 2000 anos. E esses relatos aqui foram ditos há mais de 2000 anos atrás. E o Cordeiro é claro. E o autor, o escritor aqui, ele deixa bem claro as palavras do Cordeiro. Em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Então o contexto aqui de cima, para você que é um leitor da Escritura, o contexto aqui de cima todo, os discípulos perguntaram, ele respondeu. Ele falou aqui, rumores de guerra, guerras, perseguição, vos entregarão por causa do meu nome, certo? Tá tudo aqui em cima. Depois ele entra na grande tribulação. E depois da grande tribulação, ele diz que imediatamente o sol e a lua iriam escurecer. E as estrelas cairiam do seu firmamento. Mas quando ele termina de dizer tudo isso aqui, falando para nós não nos enganarmos, ou melhor, para nós não, para os discípulos não se enganarem, ele diz assim, para eles, possivelmente olhando para eles, em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Dizer que isso aqui acima vai acontecer de novo, eu posso dizer. Os líderes religiosos ou dos desigrejados, porque tem muitos líderes hoje nas redes sociais dos desigrejados, que não muda muito você, eu não pertenço a um sistema religioso. Talvez não um sistema religioso físico, onde tem uma denominação religiosa registrada e que ganhou um terreno sem fins para desenvolver as atividades religiosas dela e que cresceu. Mas existem sistemas religiosos nas redes sociais, né, Mariane? Sim. E essas pessoas hoje possuem muitos seguidores. E elas, o que mais dá ibope hoje na internet é pregação sobre a grande tribulação. Nós estamos há 10 anos longe da cidade. Uhum. E confesso a vocês que a princípio nós tínhamos esse pensamento, mas quando nós nos desligamos dessas pregações que não são verdadeiras, Profetada. Eu queria que alguém, eu desafio, né? Agora nós fizemos a live hoje de dia, respeitando todos os irmãos, todas as denominações, mas aqui agora no canal, eu acredito que algumas pessoas que têm acompanhado a profetada, os falsos profetas e alguns sistemas religiosos, eu desafio você a inquirir ao seu líder onde está escrito que isso possivelmente pode se repetir, ou que é para os nossos dias, porque eles apresentam assim: escurecimento do sol, da lua, né? Queda das estrelas, grande tribulação. A princípio nós fugimos assim. Hoje nós sabemos que o sítio é uma bênção para criar os filhos, estar em meio à natureza, e hoje nós não estamos aqui mais pelo motivo errado, nós estamos pelo motivo certo. Ah, mas isso aqui é um verso isolado, Rogério. Não está nos outros evangelhos, será que não? Vamos ver aqui. Mas antes de ver os outros versos, eu quero que você entenda uma coisa muito importante.
Essa forma de ver o tempo, olha só que interessante a informação que eu trouxe aqui para você. Lê pra gente, Mariane. Foi criada em Roma no século VI por um monge chamado Dionísio. A contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Jesus Cristo. Exato. O Anno Domini, ano do nascimento de Jesus Cristo. Então, o último império que esteve no mundo colocou dentro da história e deixou isso muito claro para o mundo inteiro e perdura até hoje, que a contagem antes de Cristo era decrescente. Não está isso na Escritura e nem nos registros históricos. Aqui, a partir do ano Domini, inicia-se a chamada Era Cristã ou Era Comum. Então, a partir do nascimento suposto de Cristo, eles começaram a contar o ano 1 de lá para cá. Era calendário juliano ainda e se tornara depois calendário gregoriano. Isso é muito importante você compreender. Porque se você for procurar na história a ânsia dos reis e das rainhas, das pessoas que dirigiram as nações depois do Império Romano, ou ali, com pós-Cristo, como eles chamam, a ânsia de tentar entender quando que seria esse tempo. Porque ficou meio camuflado, né? Ficou meio ali sem pairar na história. Se você for ler Flávio Joséfo, você vai ver ele mencionando dessa suposta ressurreição. Os túmulos foram abertos, ouvia-se o barulho de carruagens ali na região. Muito interessante esse assunto. Agora olha só o que nós encontramos em Lucas, em Marcos, capítulo 13. Leia todo o Evangelho de Marcos. Você vai ver, é a mesma história. Eu vou conferir com você esse aqui. Eu vou lá para Marcos, no capítulo 13, que na verdade, eu acredito que Isso, capítulo 13. Nós encontramos... Leia o 1 e o 2, Mariane. Saindo ele proveniente de dentro do templo, um dos seus discípulos lhes diz: Ó professor mestre, olhe que tipo de pedras e que tipo de edifícios. E ele disse, havendo respondido: Vês estes grandes edifícios? Que de modo nenhum lhe seja deixada pedra sobre pedra, a qual de algum modo não seja derrubada. Se você for fazer a leitura, é um outro observador fazendo o mesmo relato. E no final do relato, nós encontramos assim, 29, verso 29 do 13. Assim também vós, quando virdes sucedendo estas coisas, sabei vós que ele, o Filho do Homem, já está perto, às portas. Na verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O mesmo observador dizendo, para tristeza dos falsos profetas que vivem pregando por aí, a incoerência, a busca antiga, antiguíssima de algumas pessoas de quando seria esse tempo. Eles queriam jogar para o tempo deles, sempre quiseram, mas todos os evangelhos são de acordo. Lucas 21, verso 30. Quando já rebrotarem, então vendo-as vós sabeis, proveniente de junto de vós mesmos, que o verão já está perto. Do mesmo modo também vós, quando virdes estas coisas acontecendo, sabei que o reinar do Criador está perto. Em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração, até que tudo isto aconteça. Leia Lucas 21 todinho. Eu coloquei 23, ele ficou errado. Mas leia 21 todinho. Você vai ver que é o mesmo assunto. Todos nós sabemos que essa teoria dispensacionalista, ela é doce, mas ela gera sentimentos depressivos também. Imagine quantas pessoas se frustraram aguardando esse escurecimento, essa perseguição. Quantas pessoas estocaram alimentos, sendo que, se você for fazer a leitura da Escritura na íntegra, para quem foi escrito? Mas Paulo, você vai notar que em suas cartas,
ele descreve conselhos, ou melhor, quem escreveu para ele escreve conselhos. São conselhos aos romanos, são conselhos aos tessalonicenses, informações direcionadas, como Moisés recebe, fala ao povo, dá a ordem, como o próprio Cordeiro disse aqui, eu não vim revogar, eu vim cumprir. As ordens dadas, elas são claras. As informações colocadas, elas são claras. E você vai perceber algo tão extraordinário aqui. João 14 é algo... Leia o capítulo inteiro depois, a Mariane vai fazer uma prévia aqui pra gente. Não seja turbado o vosso coração, vós credes no Criador, crede vós também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, se não fosse assim eu vos contei isto. Estou indo preparar o lugar para vós. Estou indo preparar lugar para vós. Eu disse hoje à tarde na live, para os irmãos e os amigos que estavam presentes, hoje à tarde não, né? Ontem à tarde. Eu disse na live que é muito comum você... eu não tenho um hebreu que educou nem a mim nem a minha esposa. Então hoje nós usamos a literatura para trazer informações para nós. Mas o fato é que não está escrito que ele virá nos buscar dessa forma aqui, nesses contextos apresentados pelo sistema religioso e a profetada toda da internet, não vem dizendo que ele virá nos buscar, que antes da vinda dele haverá uma grande tribulação. Muito pelo contrário, olha o verso 3 aqui. E quando eu for vos preparar o lugar, venho outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali esteja vós também. Então vamos tentar entender uma coisa. Ele está ainda falando com os discípulos, é um diálogo. Você pode ler João 14 inteirinho. Ele fala em todos os evangelhos que tudo, a vinda dele, inclusive o buscar dele, aconteceria para aquela geração. E aí alguns futuristas pegam esse texto aqui e diz assim, não, ele vai vir ressuscitar esse povo. Não, ele falou que alguns estariam vivos. E quando você ouve Paulo lá em Tessalonicenses falando, ele diz assim, e nós os que estivermos vivos. A informação é bem ampla. O assunto... Paulo inclui, né? Ele se inclui. O assunto é polêmico. Porém, a escritura é muito clara. Hoje eu uso para mim, para minha família, mas eu não iludo meus filhos dizendo que haverá uma grande tribulação, que haverá um escurecimento do sol e da lua, e depois disso, o Cordeiro vem. Não, porque ele não disse isso em lugar nenhum para a minha geração. Ele foi muito claro que não era para a minha geração. Agora, quem gosta de tirar o texto do contexto, é um prato cheio para fazer pressão psicológica, para manter os seguidores ali contritos, apreensivos, angustiados. Isso gera angústia. Se você não percebeu a obra do Cordeiro, pode falar, Maria. E gera também, além da angústia, gera também uma expectativa de querer estar buscando acontecimentos atuais para encaixar na profecia. Covid-19, vacina, marca da besta. Eles acham que tá encaixado na profecia, gente. Nessa geração aqui, ou seja, já passaram tantas gerações daí para trás, 2000 anos de geração já. Todos procurando encaixar para eles. Todo mundo tentando procurar encaixar e ele não voltou. É decreto dominical que nem bíblico não está escrito em lugar nenhum. Não. É um monte de informações e as pessoas, não, nós vamos para cá porque aqui nós estamos com a verdade. Eu falei na live hoje à tarde. Não existe nada de errado em você seguir uma religião. Você se sente bem, tem gente que precisa estar em comunidade. Agora, repetir aquilo que dizem e não está escrito, isso aí é errado. Porque não está escrito.
Não existe. Eu separei esse contexto para nós comentarmos hoje. Essa grande tribulação, escurecimento do sol e de lua, foi para uma geração e não é para a nossa. A menos que um profeta venha dizer, porque eu posso escrever conselhos, eu posso mandar uma carta para um primo meu, ou um e-mail, ou escrito pelo WhatsApp, dizendo assim, ó, vou te dar um conselho, fulano de tal. Prepara a sua família para se encontrar com o Criador, né? Ou eu posso dar outro conselho. Prepara a sua família, estoca alimento, porque tá aqui, ó. Não li o restante, algumas pessoas não lêem o restante do contexto. Tá aqui, ó, vai ter tribulação, vai ter escurecimento de sol e de lua. Então esse outro primo meu vai disseminar essa mensagem. E se isso ocorrer para mais 2000 anos? Imagine só. E tem gente que vai ficando, fazendo uma propaganda falsa e fazendo o cordeiro se passar por mentiroso. Pior é. Faz mais de 2000 anos. Tem gente que ainda diz assim. Ele prometeu que e não veio, você está aí pregando. A pessoa está certa. Por quê? Porque ele já veio. Para uma geração, A promessa, para uma nação, para o povo escolhido, para o remanescente de Israel, que não é ninguém da face da terra nos dias de hoje. Exato. Ninguém. E daí assim. Não vem pregar, querer falar para mim que a gente é o índio não sei das quantas, é o povo africano não sei das quantas, que é o povo hebreu. Tem que estar escrito. É que é o povo, é os índios do Brasil. Não, é porque foram espalhados pra terra os hebreus e cada um de nós tem um pouquinho de sangue, é israelita não sei das quantas, somos remanescentes de Israel. Não. Não passa senhor. de especulação. Pura especulação. Puro vento de doutrina, fábula, isso não é bíblico e também não contém nos escritos de Qumran. E aí a pessoa acaba passando vergonha, né? Ixi. Porque ela vai pregar. Eu me lembro bem que por volta de 2012 surgiu até um livrinho, O Oitavo Rei. Como que eu doei aquele livro? Preguei tanto sobre aquilo. Era o oitavo rei, o oitavo papa. Era o fim. Era o fim, era o oitavo rei da profecia. Não, a profecia já está cumprida. Já foi. Entende? E detalhe, ou eu leio a escritura na íntegra e eu devo ser sensato. De começo a final de Apocalipse, por exemplo, você vai encontrar escrito João descrevendo que era para entregar 7 igrejas. Da Ásia. E dê testemunho disso a 7 igrejas. Está lá no final de Apocalipse. A carta não veio para você. Mas por que você usa então, Rogério, para sua família? Como eu disse no vídeo. É um documento, gente. Como eu disse no vídeo. Eu não sou descendente de hebreu. Meus pais não foram. Então eu educo meus filhos mostrando o que o Criador quis fazer com o povo dele. Trazer eles para a liberdade espiritual. E não ser escravo do pecado. A galera vive aí pregando, batendo no peito. Eu saí do sistema religioso, eu não prego mais heresia. Tá levando heresia. Tá mandando heresia para os outros irmãos, para os outros amigos. Porque a menos que um profeta na nossa atualidade venha e diga, eu sou profeta, a ordem para vocês é essa, não tem ordem para nós aqui não. Não tem ordem direcionada para nós em momento nenhum. Falta sim algumas pequenas coisas cumprirem nas gerações futuras a essa aqui dessas vivências. E quando você vê escrito na primeira aliança, porque de antigo ali não tem nada. Quando você vê escrito assim, uma geração distante, isso irá acontecer para uma geração distante. É só você analisar a época que foi registrada essas palavras e a época que o Messias realmente ele veio, ok? Porque a era messiânica foi quando o Messias veio. Veio, morreu, ressuscitou, deixou ali a
o testemunho dele. E depois do cumprimento, Tá? buscou-se. Tem muita gente esperando a era messiânica ainda, esperando um reinar aí, um suposto reinar aí de alguém, né? Inventa, já reina, que inventa, já é rei. É um personagem que inventa aí tudo quanto é nome, né? Tem nome pra todos os gostos, né? Então, se você for fazer um cálculo de quando foi dito isso, inclusive Deuteronômio tem uma passagem assim, falando sobre uma geração futura. Se você for contar, fazer a soma da época que foi escrito isso até a época do Messias, dá mais de milênio. Ou quase um milênio. Entende? Então, realmente, era para uma geração futura. Era para uma geração... Descendência de Abraão. Isso, a descendência de Abraão, que foi a descendência qual o Messias presenciou. O remanescente de Israel. Ok? O remanescente de Israel não era depois do Messias, não. Foi na época dele. Ele era o renovo da descendência de Davi. Se existe alguém de sangue hoje, Tá? louvado seja o Criador. Não, hoje tá tudo misturado. Mas não existe profecia para a nossa geração nesses termos aqui que nós apresentamos. Nem escurecimento de sol e de lua. Não existe grande tribulação para a nossa geração. Vai tribular o quê? Vai perseguir por quê? Entende? Então, nós não podemos tirar o texto do contexto. Nós separamos esse assunto polêmico, você pode compartilhar, você pode questionar nos comentários aí, deixe seu comentário, se você não gostou, fale, dê sua opinião. Né? Faz tempo que nós não gravamos um vídeo sobre os comentários e nós vamos responder a todos, a gente sempre responde, mas não deixe de comentar, é de grande importância, eu falei no último vídeo, eu fico observando. Às vezes o pessoal manda um vídeo para a gente analisar, né? Heresia. Ah, mas é heresia aos seus olhos. Não, não está escrito. Não está escrito. Não adianta eu misturar coisa que não tem, onde... Não adianta. Para não ser heresia tem que estar escrito. Agora um camarada pegar um verso. Não está escrito. E jogar para um tempo futuro. Não é assim que faz as coisas. Aí eu vou ver lá 2.000 visualizações. 3.000 visualizações. E você fez parte disso. Você mandou para mim, mandou para mais alguém. Aí quando nós mostramos um assunto como esse aqui, que eu duvido, só se alguém tiver acesso lá ao Vaticano, alguma coisa desse sentido, e o pessoal na época da escuridão, que eles dizem assim, quando Roma recolheu toda a literatura do mundo e devolveu conforme ele quis, a não ser que alguém teve acesso e está escondido aí. E esse alguém está por aí e você encontrou, manda para mim. Não, ó, eu conheço fulano teve acesso, entendeu? Isso aí foi eles que colocaram, eu duvido que foi eles que colocaram, mesmo porque eles vendiam terreno no céu na época. Para quem morreu, eles iriam colocar um assunto desse aqui, 300 e poucos anos depois de Cristo? Eu acho meio difícil. Mas enfim, os fatos estão aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você não gostou, não tem problema. Pode deixar o não gostei também. E deixe seu comentário. E sabemos que existem pessoas que acreditam nesse futurismo, acreditam no dispensacionalismo. É uma palavra usada para identificar esse tipo de pregação, tá, gente? Dispensacionalista. Se você não entende sobre isso, você pesquisa. Nós já fizemos vídeo falando sobre isso também, tá no canal. Existem pessoas que são tribulacionistas, existem pessoas que acreditam em arrebatamento. E nós respeitamos. Nós respeitamos todos. Porém, né, se você for procurar a palavra arrebatamento dentro da Escritura, você vai achar pouquíssimas versículos falando sobre isso. Né? E um dos versículos que, na minha opinião, é forte, é falando sobre a Enoque, né? Que, segundo o que está escrito, foi arrebatado para junto do Criador, porque andava junto com o Criador e agradou os olhos do Criador. Não é o meu caso. Que não é o caso de ninguém aqui. Porque se nós estivéssemos agradando ao Criador como Enoque agradou, não estaria ninguém mais aqui. Então analisa. Tem muita gente pregando sobre arrebatamento aí, ó, e só tapeando os outros, né? Marca a data e não acontece. Na verdade, eu fico imaginando os filhos, né? O conflito que gera na cabeça das crianças. Você imagina só?
Eu li um livro uma vez, fala sobre a história de uma denominação e o tema era Por que papai não veio? Eles pregavam que na manhã seguinte eles venderam tudo, que Jesus ia voltar. O pessoal esperou e o falecido tinha morrido uma semana antes, as crianças estavam esperando, porque a mãe falou, não, amanhã teu pai Vai vai ressuscitar. ressuscitar. E aí os meninos não ficaram preocupados com Jesus não, porque que ele não veio, eles queriam saber porque que o pai deles não Por que que o vieram. pai dele não levantou da Por sepultura? que que papai não veio? Entende? Então, enfim, aí está o assunto. Eu sei que é polêmico, mas é o que nós encontramos descrito. Aguarde o próximo vídeo, nós vamos dar sequência nessas mentiras colocadas pelo sistema religioso. E o Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.